O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós o que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e o matarão. Vós sereis odiado por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. No dia de hoje, nós temos a grata alegria de estarmos celebrando como ofício de memória um santo muito importante para a Igreja, São Bento, conhecido como Abade. Ele que nasceu em 480 em Núrcia, na Umbria, Itália, de uma família rica. Foi educado em Roma e ao completar 20 anos foi viver como eremita nas gargantas rochosas de Subíaco, a leste de Roma. Seguiram-no tantos discípulos que ele teve que organizá-los em várias comunidades. Ao todo, formaram-se 12 comunidades com 12 monges cada um com seu próprio abade, no vale do rio Aniene. Por volta de 530, instalou-se com alguns deles em Monte Cassino, entre Roma e Nápoles. Aí fundou um mosteiro sobre as ruínas de antigo templo pagão e elaborou a famosa regra, grandemente inspirada na Regula Magistre, que serviu de base ao monarquismo ocidental. A comunidade idealizada por São Bento funda-se sobre a autoridade do abade, do pai, ao qual são submetidos os monges, vinculados pelo voto de estabilidade no próprio mosteiro. Na espiritualidade beneditina, são essenciais a celebração do ofício divino, o equilíbrio entre a oração e o trabalho, entre o trabalho manual e intelectual, a humildade e, antes de tudo, o retorno a Deus por meio da obediência sobre a guia de Cristo, que deve ser amado acima de tudo. E provavelmente esse abade Bento tenha falecido em 547. Diante da vida desse homem tão importante para a Igreja que nós acabamos de ouvir, cabe-nos também pensar um pouco nas palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Nós vemos que Jesus vem trazer palavras de conforto, de consolo para o seu discípulo missionário. Por sinal, o mestre insiste muito na vida do discipulado, na caminhada e na missão. Esse discípulo que tem a missão, como o próprio Jesus vem dizer, de ir, de anunciar o seu reino, que o reino dos céus está próximo, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a presença de Deus com o discípulo está. Apenas uma coisa não se deixará de acontecer na vida do discípulo de Jesus: as perseguições. Percebemos que o núcleo do Evangelho de hoje está pautado na perseguição. O discípulo jamais deixará de encontrar na sua caminhada as perseguições, até porque o próprio Jesus nos diz, com suas palavras muito claras: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos.
E o mestre pede da parte dos discípulos prudência. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Porque também se ele for em missão, armado, se ele perder a mansidão, não conseguirá lançar a semente. A semente ela é lançada em meio à serenidade, em meio à calmaria, em meio a um terreno preparado. E é necessário que o semeador esteja sóbrio, consciente daquilo que esteja fazendo. Mas as perseguições, as calúnias, as mentiras, por sinal, também as mortes, não estarão distantes da vida dos discípulos missionários, ou do discípulo missionário de Jesus Cristo. Apenas uma coisa Jesus garante. Diante das condenações, será indicado o que deveis dizer. Não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Não tenha medo das perseguições, das calúnias. Não tenha medo da espada. O que nos faz pensar, São Paulo? O que pode me afastar do amor de Deus? A espada, a nudez, os perigos, a morte, as perseguições, as calúnias. Nada nos afasta do amor de Deus. Quando estamos com Ele e aceitamos esta graça infusa do Espírito Santo em nossa vida, nós temos uma segurança muito grande. Por isso, então, na sua vida aí onde você está, com todas as suas cruzes, os seus sofrimentos, que você pode até achar que é a mão pesada de Deus, saiba que não. Saiba que através desta cruz tão pesada, é através das dificuldades e dos grandes problemas que você irá mostrar a Deus que tem fé. O que diz Jesus para aqueles que vieram ao seu encontro pedindo cura? Levante, a tua fé te salvou. E será esta fé que certamente irá te salvar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.